Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Meu nome é Denise Reis, sou atual presidente da Casa do Poeta. Vou falar sobre a minha vice, Aide Ostin. A Aide é um pilar da Casa do Poeta. A trajetória poética da Aide se funde com a história da Casa do Poeta, que foi fundada em 2002. E a Aide participou de todas as diretorias, até hoje. Hoje ela é a vice. Na primeira diretoria ela foi a primeira tesoureira, e desde então ela tem participado de todas as diretorias da Casa do Poeta. Foi presidente 3 vezes, foi vice 2 vezes, e ela é uma pessoa de uma importância ímpar na Casa do Poeta. Tem trabalhado intensamente pela poética e pela divulgação da casa e dos confrades da casa também. E tem apoiado a todos os que vêm nos acrescentar e também vem somar a casa. E ela tem contribuído muito para o aprendizado, né? O nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E é uma pessoa que tem uma sensibilidade poética ímpar. Então, a Aide tem uma importância indescritível para a casa. É um pilar, um sustentáculo da Casa do Poeta. E tenho acompanhado a trajetória dela. Ela é mais do que minha vice, minha amiga, minha confrade. Sou amiga, sou madrinha da neta dela, e isso me emociona muito. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande pela pessoa e pela trajetória poética, pelo conteúdo poético que ela tem. Aide Ostin, nós estamos nessa continuação do projeto Escritores na Nossa Terra, que é um projeto do programa Santa Maria Argumentos e da TV Santa Maria, com o objetivo de conhecer literatos, intelectuais e escritores da nossa região centro-oeste do estado. E a pesquisa, a entrevista, é uma entrevista biográfica. Por isso, as perguntas serão em cenários. E o primeiro cenário que nós vamos abordar é o cenário geográfico, país, região, cidade e local de vida. Aide, você nasceu em qual cidade? Eu nasci na cidade de Paranaguá, no estado do Paraná, cidade portuária, um grande porto do Brasil. Fale-nos um pouco, ainda que rapidamente, sobre a sua infância, a localidade em que cresceu e quando veio para Santa Maria. Eu nasci em Paranaguá e muito pequenininha eu ainda fui para Curitiba, onde eu tenho as minhas primeiras lembranças de infância, cidade de Curitiba. Quando eu tinha uns 5 anos, eu vim para o Rio Grande do Sul, seguindo a palavra do meu pai, que dizia: minha filha, nós vamos para o Rio Grande do Sul porque lá o céu é mais azul. Então, meu pai era militar, nós viemos para Porto Alegre, então eu tenho ótimas recordações de Porto Alegre e também as minhas primeiras lembranças da escola. Quer dizer, eu já tinha lembranças, já tenho lembranças de escola em Curitiba, mas em Porto Alegre eu tenho lembranças mais vivas das escolas em Porto Alegre.
Depois a gente veio para Santa Maria, né? Em Santa Maria eu cresci, estudei e fiz faculdade, casei, fui embora, morei em Santana do Livramento, né? Durante 20 anos e retornei em 1993 para Santa Maria, onde estou até hoje. Nós vamos entrar agora no cenário histórico, séculos, décadas e fatos relevantes na sua vida. Cite alguns fatos históricos que tenham marcado a sua personalidade. O meu fato histórico principal para mim é a Segunda Guerra Mundial, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. Por quê? Meu pai era militar, morava no Rio Grande do Sul, porque ele é gaúcho, e a guerra movimentou as tropas, né? Então, tropas do Rio Grande do Sul subiram e foram ao Paraná para ficar fazendo a guarda do litoral brasileiro em função dos navios, aquelas coisas da Segunda Guerra. E lá ele conheceu a minha mãe, e casou com a minha mãe e eu nasci. Então esse é o primeiro grande fato, né? Depois, próximo aos 15 anos, ali naquela época, a legalidade. A legalidade também me impactou muito, porque o meu pai, como militar, ele participa da legalidade, né? Quem sabe, aqui o Exército aqui no Rio Grande do Sul apoiou o governador Leonel Brizola, então no início da década, né? Então no início da década ali, né, 61, 62, então toda aquela movimentação da legalidade foi um impacto, um certo medo, mas me norteia para tudo aquilo que eu vou pensar depois em matéria de política. Cenário familiar, pais, irmãos e parentes próximos. Como foi o seu ambiente familiar? O ambiente familiar da infância, da adolescência e qual a importância para o seu contexto social e para o seu desempenho como escritora? Nós somos, o meu pai era militar, a minha mãe é funcionária pública, né, do INSS, e a minha mãe é uma pioneira, posso dizer, porque ela começa lá nos anos 40, quando as mulheres não trabalhavam. Então eu já tinha uma coisa diferenciada, a minha mãe trabalhava. Então eu sempre já pensava assim, eu também terei que trabalhar. Né? A gente estudava tudo para ter, mas eu já tinha essa coisa que eu ia trabalhar, eu não tinha aquela coisa da fitinha que eu ia ficar sem trabalhar. Eu tenho uma irmã que é 4 anos mais nova do que eu, e depois quando eu tinha uns 14 anos, nasceu o meu primeiro irmão. Depois nasce o meu segundo irmão. Então, os meus irmãos já foram irmãos filhos, que eu ajudei a cuidar. Eu tive uma infância bastante alegre, acredito, embora eu fosse bastante chorona. Eu lembro muito dos passeios lá em Curitiba, no passeio público, os animais, eu gostava muito de olhar, meu pai levava e me ensinava e dizia, contava o que era aquele animal, isso aí era uma coisa muito lúdica para mim. E nós, em Porto Alegre, já era uma cidade maior, a gente já ficava mais no ambiente familiar, né? Mas a gente fazia passeios também, meu pai era uma pessoa bastante sociável, tinha amigos, a gente passeava bastante. Santa Maria, eu já cheguei um pouquinho mais velha, uns 9, 10 anos, e aqui eu estudei, né, no Colégio Centenário, e as brincadeiras no colégio eram muito boas. Nós tínhamos um pátio muito grande, que os colégios centenários todos conhecem na cidade, era um colégio muito agregador naquele momento. E posso dizer que eu tive uma boa infância. E essas coisas que eu era muito observadora, observava bichinhos e coisas assim, que eu acho que isso aí ajuda na poética, já estava formando aquilo que eu entendo de poética. Cenário agora educacional, escola, professores e mesmo os amigos. Qual a importância da escola na sua vida? Qual escola marcou o seu coração e amigos? Assim, a primeira escola que eu estive foi um colégio estadual lá em Curitiba, que era o Jardim da Infância. Naquela época chamavam Jardim da Infância. E nesse Jardim da Infância tinha coisas lindas que eu adorava, que era um muro, e naquele muro eu escondia pedrinhas. Para mim era a coisa mais linda do mundo, eu atrás das minhas pedrinhas com uma duplinha que era minhas amiguinhas gêmeas, que eram muito lindas, eu me lembro assim, elas eram um amor.
E até levei castigo por causa das gêmeas, porque uma das gêmeas passou para um lado que as crianças não podiam ir. E a irmãzinha disse, vamos buscar minha irmãzinha. E nós fomos e aí ficamos tudo de castigo, porque passamos para um lugar que nós não podíamos ir. Então já é um momento querido, né? Depois, em Porto Alegre, eu estudei em 2 colégios de freira, Colégio Medianeira, Nossa Senhora Medianeira e Colégio São Francisco. E eu gostei muito das freiras, no sentido assim que elas me ensinaram trabalhos manuais. Então até hoje eu sei fazer algumas coisinhas de trabalhos manuais, bordar e fazer algumas bainhas e cerzidos, porque as freiras me ensinaram. Quando eu vim para Santa Maria, eu fui estudar no Colégio Centenário. E o Colégio Centenário me marcou muito, o Colégio Centenário, eu fiz parte do primário e do ginásio no Colégio Centenário, e é o colégio assim que eu tenho no coração. Mas eu tenho um outro colégio também que me marcou que no curso científico, que foi o Colégio Santana. E aí no Colégio Santana, naquele momento eu já descubro não só os estudos, que era assim, que a gente tinha, não tinha assim... Na verdade, a gente era criança, né? Não se preocupava tanto com os estudos, mas aí já que se preocupa também com os namoros, aí entra os namoros, o romance, né? Que ajudam também nessa coisa assim de tu formar, o que tu vai formar, para dizer, o que tu vai dizer, né? Nós vamos a um rápido intervalo, nós estamos com o projeto Escritores da Nossa Terra e logo após o intervalo nós vamos para a delimitação do eu, cenário pessoal. Fiquem conosco com a escritora Aide Ostin. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Eu sou Selma Nancy Filtrin. Integro a Casa do Poeta de Santa Maria e hoje estou aqui para falar um pouquinho a respeito dessa obra, Coração Guepardo, cuja autora é Aide Ostin Lima. E quem a conhece sabe que a Aide traduz uma profusão de sentimentos. E essa profusão de sentimentos ela está aflorada num time guepardo. Então, a Aide é esse time guepardo. Não foi em vão que esse título foi escolhido para esse livro, porque ela tem esse olhar inaugural, esse olhar criativo, de um poder criativo dentro do discurso poético. E esse discurso poético está inserido no Coração Guepardo. E ele faz todo esse discurso poético dela aqui, faz uma convergência entre o modernismo e a modernidade. Então, a poesia de Aide, em Coração Guepardo, ela tem um caráter autorreflexivo, e isso tudo vai recair no sujeito lírico, ou seja, ela mostra uma noção perspicaz desse time guepardo que é intrínseco a ela, é uma coisa que é dela mesma. E a linguagem, às vezes, a falta de linguagem, aliás, a falta de lógica na linguagem, que é uma coisa muito comum de nós poetas, é justamente ali que se esconde a consciência poética com profundidade, né? E, portanto, a ideia se traduz em tudo isso. Ela é um coração guepardo, porque ela tem esse time guepardo. Retornamos, projeto Escritores da Nossa Terra, escritora Aide Ostin. Agora nós vamos, Aide, para o cenário pessoal, delimitação do eu poeta, do eu escritor, do eu escritora. Quem é Aide Ostin? Aide Ostin hoje é a passageira da poesia. Eu sou uma pessoa que eu pego a poesia todas as manhãs e faço dela o meu viver. O meu trabalho hoje é
a poesia. Agora algumas perguntas rápidas. Conte-nos sobre sua vida e quem você é. Trabalhou ou trabalha em qual atividade? Eu fui professora da rede estadual do estado do Rio Grande do Sul durante 25 anos. Mas anteriormente eu também trabalhei na Universidade Federal de Santa Maria por 6 anos. Então, esses anos foram se somando e depois da minha aposentadoria ainda trabalhei em colégio particular durante 6 anos. E essa experiência é uma experiência muito gratificante, muito boa. Trago no coração os meus alunos, os meus colegas, que marcaram muito a minha vida. Emocionante. Emocionante, é. Hobbies, passatempos, lazer. Bom, na minha infância, quando eu estudava no Colégio Centenário, eu gostava muito de colecionar cartões de Natal. Para mim era uma magia, porque vinha aqueles cartões de Natal dos Estados Unidos e as professoras do Colégio Centenário nos presenteavam com cartões de Natal. Então eu achava lindo, olha a poesia ali, tinha tudo, né? Depois, mais adiante, eu colecionei e coleciono até hoje etiquetas de roupas. Então eu posso ver assim durante quantas roupas eu comprei. E cartões postais. Até hoje eu coleciono cartões postais. São coleções assim minhas particulares que ninguém conhece. Que talvez a minha neta agora conheça, porque eu andei mostrando para ela. Comida preferida? Bom, a minha comida preferida é muito simples. É feijão com arroz, um bifinho básico, uma salada, eu adoro. Mas eu gosto de comer de tudo, mas eu adoro um feijão com arroz. Bem brasileira. Por favor, complete. Em casa eu fico... Eu fico bem à vontade e fico muito pouco também, porque eu tenho coisas para fazer. Não gosto de... ser pressionada. Não gosto muito de ser pressionada. Aquela coisa, não gosto. Tem que deixa que eu penso, né? Não, vai fazer, deixa eu pensar. O que mais prezo é... falar a verdade. Principal qualidade na AID Ostim? Fidelidade. A minha principal qualidade é eu sou muito fiel, sou assim, a minha fidelidade é canina. Eu às vezes fico meio preocupada com isso. Pior defeito ou mania? Eu sou muito impulsiva, né? E aí eu acho que sou egoísta também em determinados momentos. Eu me sinto assim, eu sei que eu sou egoísta. Existem momentos da AID com máscara? Qual ou quais atividades e pessoais e sociais que talvez não seja eu AID Ostim? Isso eu aprendi com o tempo, porque eu sempre fui muito cara limpa, assim, né? E agora, por exemplo, política partidária, quando começa assim, eu faço uma cara de paisagem. Tá? Eu não me envolvo mais com isso, já me envolvi bastante, e as coisas a minha maneira de ser, a minha sensibilidade, não se presta para esse tipo de coisa, que tu tem que engolir sapo, né? Se tu expõe. Então eu faço algumas, nesse sentido eu tenho algumas máscaras, faço com uma carinha, né? Até saber o que vai acontecer. Comente-nos a respeito de algumas pessoas importantes, mais chegadas e que foram essenciais para a construção da sua trajetória. Assim, o meu pai, com o exemplo dele, ele lia muito, né? Ele tinha uma retidão muito grande, ele era uma pessoa muito disciplinada, até porque era militar, né? Então essas coisas me marcaram. Ele era um pouco autoritário. Eu, quando comecei a licionar, me sentia assim bastante autoritária e lutei muito com isso aí, mas era por causa da formação, né? E a minha mãe era o contraponto, né? Era uma pessoa mais humilde, não digo humilde, mais doce, mais tranquila. Não tinha aquele autoritarismo e tinha assim a doçura da mãe. Então essas duas pessoas são muito, muito importantes. Claro que a gente, durante o caminho, a gente tem muitas pessoas que nos influenciam, né? Que nos marcam, professores, né? Os professores lá no Colégio Centenário, a professora Daluia, a professora Judite, professores assim que eram importantes na faculdade, a professora Cleonice Aita,
a professora Artemisa Weiman Rocha, que foram grandes professoras que passaram pelo meu, e entre outros, né, que a gente sabe. E também colegas importantes, né, que seguraram a gente assim, no sentido de dar estímulo, e até para o trabalho, né, a obra e tudo mais. Nós vamos a um rápido intervalo e retornamos com a parte importantíssima, cenário artístico e cenário futuro, cenário expectativo. Fique conosco. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, eu sou a Maria Regina Caetano Soares, sou integrante da Casa do Poeta Santa Maria, sou professora de literatura e estou aqui para falar um pouquinho dessa grande poeta que eu considero uma das grandes poetas que o Paraná emprestou a Santa Maria e ao Brasil, porque pelo conjunto da obra é uma poeta já extremamente conhecida, com uma obra consagrada, bastante premiada, e eu tive a alegria de apresentar o livro Equilíbrio de Açucenas. E nesse livro ela já começa, porque as açucenas, se a gente for considerar que são flores apreciadas por muita gente, por todas as pessoas, impossível não apreciá-las e gostar, esse livro eu comparo então com uma açucena. Quem ler vai gostar, não tem como ser diferente. Ela começa com um poema que chama-se Pergunta Inicial. Então ali ela já provoca o leitor e a gente, à medida que vai lendo, vai querendo ler mais e repetir, até porque às vezes a gente é um leitor, daqui a pouco um leitor diferente, e a ID permite isso. Eu sempre digo que ela, mais do que escrever poesias, ela constrói poesias com uma facilidade, muito resoluta, se é que é possível falar disso, porque estamos falando em poesia. Tem poesias também em gênero narrativo, que ela vai construindo com palavras e elementos muito ricos, como só ela sabe, e além de ser despojada naquilo que ela escreve, e acredito que a ID tem muito ainda a escrever e contemplar os seus leitores, aqueles que já a conhecem, aqueles que não tiveram o prazer de conhecê-la, mas que o terão um dia. Também recomendo esse livro porque nas poesias que ela constrói, ela emoldura o dia e a vida. Ela lembra da infância, além de permitir, apesar de parecer um clichê, uma identificação na gente enquanto leitor. Ela vai fazendo desencadeamento de palavras em flashback, como é o poema Palavras, que é maravilhoso. E eu não vou ler, eu acho que eu vou provocar quem está assistindo para que adquira esse livro, para que consiga esse livro de alguma forma, para ler e contemplar o que eu já tive o prazer através ou a partir da apresentação, que tive a felicidade de fazer. Também tem o poema Imprevisto, que é muito bacana. É um eu lírico na mão daquele que escreve, porque ele fala de uma separação de uma forma totalmente diferente. Nele, de uma maneira geral, ela fala de poema, de flores, de açucenas, de cores, fala de amor, do social de uma forma muito sutil. Ela consegue falar de sentimentos sem exatamente usar a palavra amor. Ela fala de uma forma implícita que o leitor é que vai deduzir com a sua leitura atenciosa. Vou ler um poema de Aide Austin que se chama Brinquedo. Este poema
participou de uma exposição de poemas e quadros. E o quadro que está nas minhas costas foi pintado pela Helena Macedo para compor este poema, que se chama Brinquedo. Quero vestir meias de seda para que escorregues pelas minhas pernas, para que te desequilibres entre os pilares do meu segredo. Ficarás de mãos feridas ao longo do teu desejo, e então haverei de iludir a seda, para que possas voltar ao equilíbrio. Brinca na ponta da língua do meu beijo. Este poema faz parte do livro Telhado de Vidro, que é uma obra bastante eclética em que a Aide conseguiu pegar situações comuns, elementos diários e transformar uma magia tão intensa que é surpreendente, né? A gente começa e termina o livro, é sempre uma surpresa. Ela pega a coisa comum e transforma numa coisa que jamais impensada, numa surpresa. O telhado, ele é todo... ele é dividido em situações, em efeitos, né? O telhado, na realidade, é a casa da poética da Aide, o telhado de vidro, em que ela expõe aqui os seus sentimentos, amor, tristeza. O telhado de vidro tem plurisignificados, irradiando situações a diversos sentidos. Retornamos com a Aide Ostin, projeto Escritores da Nossa Terra, da TV Santa Maria. Agora, Aide, nós vamos entrar no cenário artístico, literário, delimitação da obra. Cite o nome de 3 autores, escritores, artistas, cineastas, etc., que tenham influenciado a sua obra. Autores de cabeceira. Acho que o meu primeiro livro assim, de infância foi o Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll, né? Esse livro assim, eu acho que desperta a poesia. Aí eu sempre procurei outros livros de infância que fosse... Na minha época não era muito... Hoje em dia a gente tem tantos livros infantis, né? As crianças têm tanto, lá em casa tem quantidade. Mas naquela época não, a gente tinha, de vez em quando a gente ganhava um livro. E esse livro foi muito importante para mim. Um outro livro, História do Mundo, Pequena História do Mundo para Criança, eu não sei o autor, que também me influenciou muito, que me influenciou essa coisa de eu fazer história, de eu estudar história, porque eu sou formada em história e fui professora de história. Então esse livro também. Claro, Mário Quintana, a poesia Mário Quintana, através do quê? Através do Correio do Povo, do bric-a-brac da vida, poesias. Então eu copiava todas as poesias em cadernos, e as poesias do Mário Quintana foram poesias que me chamavam muita atenção, embora eu tivesse outros também. E aí até eu trouxe um livro ali, que foi o meu primeiro livro do Mário Quintana que eu ganhei. Eu ganhei de um namorado aquele livro. Foi talvez o único namorado que tenha me dado um livro. E esse livro, até eu conservei, porque eu comprei a obra completa do Mário Quintana e dei todos os miúdos que eu tinha, mas esse eu conservei porque foi o primeiro livro do Mário Quintana que eu ganhei. Então, é importante, o Mário Quintana, Érico Veríssimo, eu li muito, então eu sou muito chegada ao Érico Veríssimo por causa de Cruz Alta, que a família do meu marido é de Cruz Alta, então a minha sogra me levava muito na casa do Érico Veríssimo, lá no museu, e eu li todos os livros, né, do Érico Veríssimo. E também o Eduardo Galeano, né? Eduardo Galeano também foi muito para a poesia, né? Para poesia. Claro que, por exemplo, Jorge Amado eu li tudo, né? Adorado Eduardo Galeano, e depois o Gabriel Garcia Marques, que essa coisa fantástica que eles escrevem, a Allende também, a Isabel Allende também, isso aí para a minha poesia serviu muito. E Manuel de Barros, agora, mais recentemente, Manuel de Barros, que eu tenho uma predileção por ele, assim, acho que eu pego um pouquinho dele em alguns poemas.
Como a Aide iniciou a escrever? Ai, eu assim não vou dizer assim que eu não me lembro, mas eu já iniciei a escrever na faculdade. Na faculdade eu escrevi alguns poemas e eu lembro que esses poemas foram passando assim pelos colegas, e um colega juntou tudo e botou no papel. Foi bater na máquina, eu devo bater a máquina nesses poemas teu. Na ocasião, me disseram assim, esse rapaz, ele quer ver o que tu está escrevendo, porque ele está aqui, ele está meio espionando aqui na faculdade, não sei o que. Eu digo, mas aquilo ali é só era poema de amor, né? Poema de adolescente, não tinha nada demais. Então, eu começo a escrever lá. Depois, eu escrevo assim muita coisa para a escola, coisa assim sobre o Brasil, 7 de setembro. Então, na época do setembro, a gente se organizava na escola para fazer um programa na rádio, e eu era que era responsável. Então, eu escrevia muito e ficava bem atacada. Até uma colega minha dizia assim, Aide, tu para com a tua setembrites. Que era a setembrites, eu ficava bem doente para escrever, né? Vou começar a escrever mais recentemente, em 2001, que eu vou fazer, aí sim, a pessoa que marca é o professor Orlando Fonseca, que eu fiz a oficina com ele, e ele um dia ele disse assim, essa é poeta. Mas ele não disse para mim, ele disse para alguém. Eu me lembro que ele disse isso. Se ele não se lembra, desculpe, professor, mas eu me lembro que ele disse. E aí, para mim, foi importante porque ele marca muito, né? Desses estudos aí de oficina. Se tivesse que escolher uma única estrutura escrita, prosa ou poesia, qual seria? Com certeza a poesia, né? Até porque a poesia me dá uma liberdade que a prosa não me dá, né? A prosa, tem muita coisa que a prosa não me dá liberdade. E eu vou para a prosa, mas ela é sempre poética. Ela sempre tem aquela coisa poética, eu não consigo sair dessa coisa. Quantos livros já publicou? Eu tenho, em antologias, eu estou quase mais de 70 livros em antologias, mas os meus livros solos são 3, O Coração Guepardo, o Telhado de Vidro e O Equilíbrio das Açucenas, e mais um livrinho infantil que eu fiz para minha neta, As Tartaruguinhas. Fale-nos, ainda que rapidamente, sobre seus livros. Bom, O Coração Guepardo foi um sonho, e eu ganhei o Felipe de Oliveira no ano de 2003, se não me engano, e eu ganhei um dinheirinho do Felipe de Oliveira, e aí eu disse, vou fazer o meu livro. E esse livro, O Coração Guepardo, ele é um livro de saudade, ele é um livro de luto, entende? Porque eu tinha perdido meu marido, então ele tem um lado assim de luto, mas também tem um lado que floresce, é um lado que quer ir para frente. Né? Esse guepardo aí, quando eu coloquei Coração Guepardo, eu vi que eu abri o dicionário e olhei e vi a palavra guepardo. E eu digo, é isso que o meu coração é. Meu coração é guepardo, meu coração vai a 1000, meu coração vai para frente, eu quero sair disso aí. Então ele tem um pé na saudade, no luto, mas ele tem um pé também na alegria e na esperança. O Telhado de Vidro, ele é um livro que ele é dividido, né, em 4 partes, é o telhado, as pedras, os vidros, né, o telhado, o vidro, as pedras e os estilhaços. Então aí são poemas que eu vejo o meu telhado, um poema de muita solidão, né? Ele tem poemas assim muito de muita tristeza. Não é uma tristeza não amarga, mas ele tem um perfil de solidão. E tem um perfil de amor, de alegria também. É uma misturada, porque eu escrevo muito sobre o cotidiano. Eu gosto muito de escrever sobre as coisas assim do cotidiano. Eu escrevo muito, nos livros não estão, mas eu escrevo muito sobre a cidade, né, atualmente. E O Equilíbrio da Açucena, que é o meu livro, é um livro especial, porque ele é um prêmio que eu recebi, né, do Instituto Estadual do Livro. Ele tem poemas menores, tem muitos poemas que são premiados, ele é um livro especial, é um livro muito querido, eu considero ele uma joia da minha coleção, e eu fiquei extremamente feliz em ser selecionada, e eu acho que é um bom livro, porque naquele momento
mais de 50 livros que estavam concorrendo, e eles tiraram 3 ou 4 e o meu era um deles. Então, é um livro que merece ser lido, né? Ser estimulado. Agora nós vamos para a última parte do nosso programa, os últimos instantes, inclusive, cenário futuro, cenário expectativa. Quais os planos e projetos para o futuro? Bom, em primeiro lugar, me manter viva, né? Me cuidar bastante para poder produzir ainda bastante coisa. Ver a minha neta crescer, com certeza, e estou produzindo, quero lançar mais um livro. Já estou selecionando os poemas, quero fazer um livro com poemas menorzinhos, que digam, né, mais sucintos, assim, que eu comecei a trabalhar assim, e continuar na Casa do Poeta, fazer com que a casa cresça, né, fazer todo o nosso trabalho, que vocês sabem que nós fazemos, nas visitas nas escolas e os nossos eventos, a Feira do Livro da cidade, que nós temos a nossa banca, e a Feira do Livro na Mão e outras atividades que a Casa do Poeta tem. Mensagem final para a perenidade. Se você soubesse que esse vídeo fosse assistido daqui 50 anos, o que você diria para o pesquisador, que não foi dito ainda, para o pesquisador ou para a pessoa que quer conhecer mais a autora Aide Ostin? Eu acho que as pessoas devem sempre procurar ler o que é atual, mas buscar lá atrás aqueles escritores, aqueles poetas que também dizem maravilhas, porque eu leio poemas e aprendi a gostar da poesia lendo poetas de antes, de outrora, né? E isso aí para mim foi muito bom. E aqueles que estão no futuro, que tenham essa sensibilidade, porque a poesia ela está em todos os lugares e nós fazemos poesia de tudo, né? Nós podemos ter um olhar amoroso e poético para as coisas mais terríveis, às vezes, né? E essa é a condenação do poeta. O poeta é condenado, né, a ser assim um tipo de um visionário, de ser uma pessoa que se abre para tudo. Então, eu acho que todos devem olhar com carinho a poeta que ficou lá atrás. Palavras finais. Muito obrigada por eu estar aqui, eu adorei fazer essa entrevista, agradeço a tua amizade, agradeço a Casa do Poeta, o que eu sou hoje como escritora, como poeta, eu devo à Casa do Poeta, porque elas me estimularam e me aceitam como eu sou, né? Aquilo que eu gosto de dizer, eu digo aqui dentro da casa, escutam os meus poemas, leem os meus poemas e sou muito feliz aqui. Nós aqui agradecemos, a TV Santa Maria agradece, em especial Giovanni Pasini agradece essa entrevista que muito ficará obrigada para a nossa eternidade. Muito obrigada, obrigada. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.